Hoje, a nossa reflexão do dia vai ser a respeito dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles conduzem a gente a determinada emoção. E essas emoções são manifestadas no nosso agir e no nosso reagir. E durante as experiências que eu tive já com Deus, e ainda tem muita para ter, né? Mas durante as experiências que eu já tive com Deus, eu pude perceber o quanto os meus pensamentos eram deturpados. Deturpados pela mentira, deturpados pela minha experiência vivida, deturpados a respeito de como eu sempre me enxerguei. E como eu sempre enxerguei todas as coisas ao meu redor. Então a reflexão de hoje vem pra gente perceber e realmente questionar os tipos de pensamento que temos. Veja, a nossa referência sempre será a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela só não é manifestada a vontade de Deus. Ela é um livro que nos conduz a virtudes do ser humano. A nossa identidade em Cristo. É a bondade explícita no mundo. É a justiça de Deus explícita através das nossas vidas. Só que a nossa origem, ela vem do nosso pensar. Porque através do nosso pensar racional é que conseguimos ter atitudes no nosso dia a dia. E esses pensamentos só vão conseguir ser validados se são prudentes ou não estarem ali na nossa mente através da palavra. Então, durante a minha trajetória com Deus, eu pude perceber quantos pensamentos eram equivocados e não estavam baseados na palavra. Nós, seres humanos, temos uma tendência de acreditar que tudo aquilo que pensamos e sentimos é real, é verdadeiro, é justo e, portanto, é plausível de ter uma reação. Só que quando buscamos a Deus, Deus vem para nos mostrar uma nova identidade em Cristo. E nós, seres humanos, temos dificuldade. Temos dificuldade porque o movimento que nós temos de exemplo é totalmente contrário, digamos assim, à palavra. Porque é muito comum que você reaja sendo recíproco com aquilo que você recebe. E muitas vezes aquilo que você recebe não é amoroso. Aquilo que você recebe não é justo. E a nossa verdade é como reagir diante dessas situações baseado na verdade, na palavra de Deus. Quando nós estamos em busca constante, procurando trocar os nossos pensamentos para os pensamentos de Cristo, nós vamos ser conduzidos a um novo olhar. Nós vamos ser conduzidos a uma nova forma de reagir. E por muitas vezes, os nossos pensamentos podem, durante algum tempo, porque veja, a gente tem anos e anos de vivência, de costume de pensar de uma determinada maneira. Só que nós estamos sendo transformados dia a dia. E é normal que alguns pensamentos, durante esta trajetória, venham, que nos tragam culpa, nos tragam um senso de inferioridade. A gente começa a pensar que a gente não é capaz. A gente começa a pensar que a gente não vai dar conta. A gente começa a pensar que superar coisas terrenas é praticamente impossível, como o fato de reagir diante de uma situação que te incomoda. Mas nós nunca teremos de fato uma transformação interna se nós, pela nossa parte, não buscarmos a palavra e não buscarmos transformar os nossos pensamentos. Porque se nós estamos acostumados a buscar determinado conteúdo, a reagir sempre da mesma forma, a pensar sempre do mesmo jeito, e a gente não trocar isso por coisas novas, que é a palavra, como nós vamos poder ter transformação? Porque Deus age através da nossa busca. Então, tudo aquilo que te leva, eu venho aqui falar para você hoje, que todos os pensamentos que te levam a cair, que te levam à frustração, que te levam à culpa, que te levam ao julgamento, cuidado com esses pensamentos, porque eles não estão na palavra. Deus nos deu o livre-arbítrio, portanto, Ele sempre vai nos conduzir à autorresponsabilidade.
Não existe como termos uma relação com Deus através de uma outra pessoa. Não tem como ela buscar para que Deus venha agir na minha vida. Tem como a intercessão. Mas nós precisamos estar ativos com Deus para que nós possamos perceber Deus em nossas vidas. E outras pessoas podem contribuir conosco, mas é necessário que nós busquemos primeiro. Porque através do nosso querer, é através da nossa disposição que Deus age. Que Deus vem e transforma. Então, hoje eu venho dizer para vocês o seguinte: por mais que você ache normal pensar determinadas coisas, cuidado, cuidado. Porque o inimigo, a fonte que ele mais utiliza em nós é os nossos pensamentos, que nos conduzem a sentimentos, portanto nos conduzem a reações. Você pode me perguntar: Ana, e pelo amor de Deus, como eu consigo isso? A verdade é que, se nós não estivermos baseados na palavra, com uma busca constante, nós nunca vamos saber o que devemos pensar, certo? Fica meio solto isso. A gente não sabe a nossa referência. Bom, mas se temos uma referência e determinadas coisas passam pela nossa vida e a gente pensa e a gente decide reagir sem antes refletir sobre aquilo que estamos pensando, a tendência que nós vamos ter é simplesmente soltar o que veio na nossa mente. Mas olha, quando nós buscamos a palavra e buscamos em oração, o Espírito Santo vem para trocar o nosso coração. Ele vem para nos mostrar o que aquilo pode estar trazendo para outra pessoa. E o que aquilo está ainda ressoando em nós. Então, a única forma de você conseguir transformar os seus pensamentos é entendendo o que é e o que não é de Deus. Não acredite naquilo que você sempre pensou. Porque se aquilo que você sempre pensou não está na palavra que Deus nos conduz a pensar, ou ainda mais, Ele nos alerta para não pensar, tome cuidado. Tome cuidado. Nem sempre aquilo que está na nossa mente e aquilo que sentimos provém de Deus. E é importante nós termos o discernimento de saber quando aquilo não é de Deus. Então a minha reflexão hoje vem: posicione a sua observação, a sua energia que você gasta no seu dia em saber conduzir esses pensamentos e em buscar a palavra para saber para onde eles devem ir.